Testando, estamos no ar. Estamos no ar? Estamos. Ok. Gente do céu, faz um leve tempo, né? Faz o quê? Umas 3 semanas? Muita coisa aconteceu nessas 3 semanas. Mas eu fiquei de trazer para vocês algo que eu tentei gravar, não deu certo. Vou tentar de novo. Pelo título, você já sabe que hoje é tiro, porrada e bomba. Poucas lágrimas, graças a Deus. Mas é um assunto muito pertinente, muito relevante. O outro assunto que eu tinha também tem a ver com esse assunto, então vai ser esse o assunto, tá? E é o seguinte, nem eu. Já começa bem, né? Eu não aguento a minha igreja e eu também não. E isso por muito tempo eu venho matutando e falando com Deus a respeito e reclamando com Deus todo fim de semana que Deus, eu não aguento mais. E aí ele vem e fala, querida, aguenta sim. Você aguenta sim. E falando nesse assunto de igreja, nesse assunto de o quanto é complicado a vida em comunhão, e quando eu falo comunhão, não é aquela comunhão só de superficial, sabe? Aquela coisa tipo, ai, a paz, a paz. Não, eu digo comunhão mesmo, aquela coisa de se preocupar com as pessoas e de servir as pessoas, servir teu inimigo, amar as pessoas que você não gosta, não tem facilidade em amar, pessoas não facilmente amáveis, sabe, de perfil difícil. E não é fácil. Não é nem um pouco fácil, não é nem um pouco... A gente nunca está preparado, a gente acha que o nosso amor está bem perfeito. Não, porque eu sei amar as pessoas. Até surgir uma pessoa ou algumas pessoas na sua vida que você fala... talvez eu não seja tão bom assim em amar. E a realidade é que o amor de Cristo, ele é tão constrangedor por causa disso. Porque enquanto o nosso amor é condicional e com base em interesses, muitas das vezes, o amor de Deus ele é incondicional e para com a humanidade como um todo. E como eu sempre falo, a humanidade como um todo é muita coisa, não é pouca coisa, e ele consegue, e a essência dele, né, é o próprio amor em si, e é o amor mais verdadeiro que tem, e ele nos ensina a todo o momento, dizendo você pode amar mais, você pode servir mais. Na partilha dos CRI a gente tem falado muito sobre isso, porque o tema que a gente está abordando nesses primeiros encontros, né, é a respeito da igreja que eu gostaria de pertencer. E a igreja que eu gostaria de pertencer, com toda certeza, ela está de acordo com aquilo que eu acredito, né? Quando a gente escuta essa frase de a igreja que eu gostaria de pertencer, você já pensa em todos os projetos que você gostaria de participar, de todos os grupos, de todos os louvores talvez que você gostaria de entoar. E na verdade, a igreja que eu gostaria de pertencer é a igreja viva que é Cristo. E é nos padrões dele, não no meu. E o padrão de Cristo, cara, ele, nossa, deixa o nosso no chinelo, porque o nosso é muito egoísta, né? Aquilo que eu gosto, eu quero manter, mas aquilo que eu não gosto, eu quero descartar, quando na realidade Deus vai falar assim, viu? Não é sobre você. É sobre servir as pessoas, e esse ato de servir é independentemente de quem, sabe? Sem olhar para quem é, sem olhar para, muitas das vezes, as feridas que essas pessoas podem te causar. E não é fácil. Não é fácil, nunca vai ser fácil. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido muito a meu respeito nessa trajetória de igreja é que nunca haverá uma igreja perfeita. Jamais você vai encontrar uma igreja exatamente do jeito que você acredita ser o correto, com pessoas extremamente saudáveis, todas elas perfeitas. Nunca é assim. Como todo relacionamento, no começo, quando você entra numa nova igreja, né, eu posso dizer porque eu passei por algumas. E quando você entra no novo ministério, é tudo muito perfeito. Parece que até a desafinação é menos desafinado, entendeu? Parece que até a cadeira, por mais que seja, tipo assim, de qualidade menor do que aquela outra cadeira que você sentava antes, sabe? Tipo, parece que não, parece que, nossa, é mais confortável. Parece que as pessoas são muito mais felizes, as pessoas são muito mais amorosas, muito mais ali iluminadas, sabe? Tipo, parece que até a pele tem um glow diferente. E aí, conforme o andar da carruagem, você vai vendo que, na verdade, todo mundo é pecador. Todo mundo tem defeitos, e uns mais do que outros em determinadas áreas, e assim a gente vai seguir. A questão é que nunca você vai encontrar a igreja ideal de acordo com aquilo que você quer. E muitas das vezes, eu arrisco dizer que sempre, Deus vai te levar para um lugar, uma igreja, que você precisa estar.
mesmo que seja contra a sua vontade. Ele vai te levar para um lugar que você vai falar assim: Deus, não foi isso que eu te pedi, não é isso que eu queria, não era isso que eu imaginava. E aí você vai permanecer por obediência. E nessa igreja, nesse lugar, além de você aprender muito, você desenvolver muito, você vai ser ferida demais. E é por conta dessas feridas que você vai se tornar mais forte e mais preparado para aquilo que Ele tem para você. Então, se está difícil você permanecer onde você está, ore a Deus. E sim, Ele vai confirmar. Gente, um parênteses. Quantas vezes, quantos finais de semana eu falo assim: Senhor, eu não aguento mais. Me confirma se é isso mesmo. Vai que eu tô da coisa na minha cabeça. E Ele, pela sua infinita misericórdia que Ele tem com a filha dele, entendeu? Essa filha complicada que Ele confirma, Ele fala comigo, Ele renova e coloca mais amor no meu coração por pessoas que me ferem. E assim, é um trabalhar dele, porque a igreja é projeto dele, o viver em comunhão é o que ele sempre quis com a gente, ele sempre quis ter esse relacionamento. Tanto é, né, eu não canso de falar sobre isso, mas quando em Gênesis ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então era a Trindade tendo um relacionamento entre eles e falando assim: vamos fazer isso juntos, façamos. Então, o nosso Deus, ele é de comunhão, ele é de relacionamento. E o desejo do Pai é que os filhos sejam um, assim como Ele é com o Pai. E que sejamos um com Ele, assim como Ele é com o Pai também. E esse ser um, gente, deixa eu te falar, que você pensar, sabe, como uma cabeça só, todo mundo está no mesmo objetivo, a cabeça é Cristo, e cada membro desse corpo tem o seu valor, e eu respeito que talvez o coração esteja pulsando sangue, e talvez eu seja o dedinho mindinho, que estou dando apoio aos outros dedos, sabe? Essa questão, chegar nessa maturidade, como um corpo, demora, é um processo, e nem todo mundo está no mesmo lugar do processo, e cada processo é diferente com cada um. Então, sim, lidar e estar em comunhão é um desafio e sempre vai ser. E a nossa tendência e o que o nosso inimigo quer é nos dividir, é nos manter isolados, é nos colocar: não, você é igreja, cultua na sua casa. Ai, porque você não precisa estar com eles, se envolver com eles. Só ali, sabe, tanto de corpo presente, está tudo bem. Nossa, tem uma pregação que faz uma semana já, eu até comentei no podcast que eu tentei gravar e não deu certo. E ele falava o seguinte: você acha que o diabo quer te ver lá fora, fora dos caminhos do Senhor? Para quê, se ele pode te manter aqui dentro, frio, calculista, ferido, machucado e sem se relacionar com pessoas? E eu fiquei tipo, que coisa, né? Tudo bom. A divisão é uma obra da carne, não é um fruto do Espírito, e nunca foi e nunca será, que o nosso Deus, Ele quer que nós andamos sim em unidade. Só que são tantas coisinhas que vêm para dividir, para nos separar um dos outros, e o principal deles é o amor de muitos se esfriando, cumprindo a palavra de Deus, que diria que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E o amor, ele não é em simples palavras, porque é fácil às vezes você falar: nossa, porque eu te amo muito, eu amo muito sua vida, não sei o quê, I love you e sei lá mais o quê. Mas aí na hora do vamos ver, com as atitudes, que fala muito mais alto do que qualquer outra coisa, a gente peca nisso, porque a gente não serve uns aos outros. A gente vê um irmão talvez passando por necessidade, a gente não estende a mão. A gente vê pessoas precisando claramente de uma oração, mas não só de oração, de outras coisas, talvez uma roupa, talvez um calçado, e a gente não serve nesse sentido porque nos custa. Porque servir custa, nos custa algo. E quando se trata de amar os nossos inimigos, custa demais. Meu Deus, o tanto que custa. Custa a gente amar os nossos inimigos. Porque custa o nosso ego, o nosso orgulho, de abaixar a cabeça e falar: meu, essa pessoa podre, essa pessoa desprovida, sabe? Desprovida de bom senso, eu sou feito da mesma matéria que ela. O mesmo Jesus que morreu por mim, morreu por ela. O mesmo céu que eu creio que eu vou, ela também vai. E o mesmo Jesus que me ama, ama essa pessoa abençoada, para não falar outra coisa, né? Essa pessoa retardada, né?
Jesus ama, fazer o quê? A gente reclama com Deus, mas, poxa, se Deus não amar essa pessoa retardada, que me persegue, Ele não me amaria também, porque eu também sou ruim. Em essência, a gente é tudo ruim. É difícil. E vai ser difícil. Vai ser sempre assim. Porém, se todos nós estivéssemos cada vez mais profundos em Cristo, cada vez mortos, sabe, para nós mesmos, as coisas seriam muito mais fáceis. Se a igreja acordar, se arrepender verdadeiramente e se aprofundar em Cristo, cada vez menos eu e mais Jesus, sabe? Aí as coisas facilitam. Eu desde muito nova, sabe? Infelizmente isso é um defeito meu. Eu tenho como defeito, mas eu sou muito idealista, sabe? Tipo, eu acredito muito que as coisas podem ser melhores, de que as pessoas podem progredir. Aí eu sempre olho para as pessoas com tipo assim, pô, essa pessoa só precisa de uma ajudinha, sabe? Eu vejo o potencial lá na frente, enfim. Eu vejo como uma fraqueza. Porque daí, nesse meu idealismo, sabe? Eu me desapego da realidade de que as pessoas podem te machucar. As pessoas podem ser mal intencionadas, as pessoas podem ser infelizes, as pessoas podem ser invejosas. E às vezes eu caio nessa de querer esperar, mesmo que não de forma intencional, tipo, a minha expectativa, eu coloco expectativa na pessoa, mas no fundo eu espero um mínimo, sabe, das pessoas. Eu falo, não, pô, esse aqui é o mínimo, né? Não é possível que exista, tipo assim, coisa pior do que isso. E aí a gente vai e se surpreende que sempre existe pior, sempre existe melhor e sempre existe pior. Essa foi uma das coisas que me aconteceu, de essa pessoa, nossa, me fez questionar a humanidade, porque eu falei, eu jamais faria isso com essa pessoa. Eu jamais cogitaria fazer isso com essa pessoa e por tanto tempo. E olhando aquilo e aqui, Deus trabalhando isso no meu coração, aí eu passei por todas as fases do luto, sabe? De tipo de negação, não, isso aí, não sei o quê, de raiva, de ira, de querer vingança, de não sei o quê, e Deus trabalhando no meu coração e me fazendo entender o tanto que eu sou podre igual. Né, aquela humilhação santa, né? Nossa, verdade, né? Essa pessoa fez isso, mas nossa, se eu pudesse, se eu tivesse a oportunidade, sabe? Aí eu, nossa, não, verdade. Eu também sou ruim. E nessa luta minha de carne e espírito, no espírito eu entendendo que eu sou podre, mas minha carne querendo vingança, minha carne pedindo, sabe? E Jesus falando, ama Judas, serve Judas. E eu aqui, ai Jesus, tá, né? Tá. Só que não tava rompendo, não tava vendo um romper, porque cada vez que eu falava, nossa, ufa, passou, acontecia mais uma coisa. E aí, ufa, passou, acontecia mais uma coisa. E eu nesse processo, e Deus me ministrando demais e me mostrando o quanto meu amor é falho. E aí, o Senhor mudou meu olhar. O Senhor, tipo assim, eu creio que foi um tipo de libertação, assim, sabe, real, que eu comecei a olhar com misericórdia para a pessoa. Mudou minha visão. Eu tirei o foco de mim, sabe, do que estava me fazendo, do que estava me ferindo, e eu olhei verdadeiramente para aquela pessoa como uma vida, como uma alma, como alguém que carece de Cristo assim como eu, como alguém que está no seu processo assim como eu estou, como alguém que assim como eu estou aprendendo a amar a pessoa e perdoar a pessoa e para caminhar junto, a pessoa também está aprendendo a me amar, aprendendo a me perdoar também. Porque da mesma forma que a pessoa te fere, a gente também fere pessoas, né? Então, assim, nesse meu entendimento, o Senhor começou a colocar amor no meu coração por essa pessoa. E amor no sentido de agir mesmo, de ações. Então, por mais que as coisas não estivessem da forma ideal, que eu pensava, nossa, tal, vira e mexe, Deus falava assim, olha, tal coisa. Tá precisando de tal coisa. Manda tal coisa. Faz tal coisa pela pessoa. E nisso a gente vai sendo quebrado, vai sendo moldado. E aos pouquinhos, a gente vai se ajustando e se tornando um em Cristo, mesmo discordando, tendo visões diferentes, mesmo as personalidades sendo, sabe, incompatíveis, em Cristo, nós somos irmãos. E como o meu amigo Léo fala nas partilhas, que tem sido bênção demais, o Leonardo, ele é incrível, ele e a Stephanie, realmente presente de Deus
para as nossas vidas, para a minha vida e para o meu esposo. E ele fala, ele aqui, você escolheu a sua irmã? E eu falei, não. Eu até brinquei, eu amo minha irmã, ela é maravilhosa, mas eu até brinquei com ele, eu falei assim, na verdade eu não queria uma irmã, né? Eu queria um irmão, então assim, eu pedi um irmão, não pedi uma irmã, mas Deus me deu uma irmã, e ela é incrível, maravilhosa, não sei o que seria da minha vida sem ela. E como ele disse, a gente não escolhe os nossos irmãos, e nossos irmãos em Cristo também não, gente. Se a gente pudesse escolher, né, Pedro, Tiago e João, como irmãos e só, mas não é isso que Deus quer. Deus, ele é um pai de muitas. E naquele grande dia vai ter muitas raças, tribos e nações louvando ao Senhor. Deus não ama só a gente, sabe? Na nossa cultura, no nosso mundinho. Não, ele ama o mundo inteiro. Então, viver em comunhão tem os seus vários desafios. Eu não vou dizer que são poucos, porque o principal desafio é o próprio cristianismo, né? O cristianismo, eu não sei quem que postou isso, nem sei de quem que é essa frase, mas não é minha. Diz assim que o cristianismo é um inferno para os egoístas, porque o cristianismo é um amor, e é um amor de Deus, que é de ação, de servir, de sacrifício. É um amor sacrificial que Jesus deixou como exemplo na cruz. A forma que ele amou a humanidade e nos redimiu para com Deus foi se entregando no nosso lugar. Tipo assim, a gente já iria morrer. E ele falou, não, eu vou morrer por eles. No lugar deles, eu não fiz nada de errado. Mas eu vou morrer por eles, por amor a eles. E nesse sacrifício nos ministra muito, porque ele morreu por Judas. Eu não canso de falar isso. Jesus morreu por Judas, e se Judas não tivesse tirado sua própria vida e tivesse voltado arrependido, Jesus não lançaria ele fora. Eu tenho certeza que Jesus, sendo um pai, né, na figura da parábola do filho pródigo, eu tenho certeza que ele ia correr na direção de Judas e receber ele com um abraço. Receberia Judas de braços abertos. Você é louco? Eu achei que hoje eu não ia chorar. Meu Deus, cara, tudo bom. Esse é o Jesus que a gente serve. Que amor é esse? Eu também não sei te explicar. Eu também não sei, não entendo, aprendo muito com esse amor. Me constrange de pensar que esse Deus que tem tanta responsabilidade, pensa, Deus do universo, né? Assim, cara, deve ter tanto assunto muito mais importante do que eu para ele lidar. Deve ter tantas pessoas muito mais relevantes, talvez, no plano de ação dele. Ele tira do tempo dele para toda a crise que eu tenho, existencial, todos os dias. Mas todas as minhas crises, ele vem e me fala comigo e me responde. Mano, todo fim de semana, como eu disse, às vezes a gente está no nosso limite de vida em comunhão e a gente não aguenta mais. E aí teve um período assim, no último ano e meio, 2 anos talvez, que eu, todo fim de semana, que Deus me confirma de novo se é isso mesmo? Porque eu fui debaixo de uma ordenança dele para mim, para essa igreja, a qual eu frequento no momento. E assim, todo fim de semana era uma crise diferente. Dava sábado, batia um desespero, eu falava, nossa, Jesus, eu tenho que ir mesmo? Tenho que ir mesmo? E Jesus vinha e me confirmava, toda vez que eu queria entregar, sabe aquele negócio bem crente, de, quero entregar um cargo, não estou aguentando mais, porque sim, que as pessoas estão me dando trabalho, porque esse negócio dá trabalho, porque eu não tô vendo progresso nas coisas não estão dando lugar, não está saindo do lugar. Nessas crises, mesmo assim, Deus com misericórdia vinha e confirmava assim, no caso não confirmava, né, falava, não vai. Mano, e aí eu estava até brincando com a minha amiga, gente, Jesus, ele é tão misericordioso, que ele fala com tão jeitinho comigo, que eu acho que a essa altura do campeonato, se eu fosse Deus, eu ia ser grosso. Eu ia falar assim, viu, tão vergonha na sua cara, que eu já te falei na semana passada, não fez nenhuma semana direito, você já está tendo crise de novo, vamos segurar a barra. Mas ele, nas minhas fraquezas, ele vem com misericórdia, vem com graça, e paciência, né, tudo bom. E haja paciência com a gente, né? Vou te colocar também na paçoca, que eu sei que você dá uma dessas às vezes. Porque fulano falou mal de mim, não vou mais para a igreja. Porque fulano não me cumprimentou, não vou mais para a igreja. Porque a liderança, o pastor, não sei o que lá. Toda igreja vai ter defeito. Toda igreja vai ter defeito. Coloca isso na sua cabeça.
A única igreja perfeita vai ser aquela que Jesus vai vir buscar e aí nele a gente vai se tornar perfeito, tá? Só depois mesmo, só com ele lá no céuzinho, tá? Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente é tudo falho, tudo pecador, tudo comedor de arroz e feijão. Agora, o que não dá mesmo é a gente permanecer no engano também. Quando as pessoas me falam assim, Tieme, eu tô sem ir para a igreja, estou procurando uma igreja. Eu sempre falo, procura uma igreja mais perto da sua Bíblia possível. Isso é inegociável. O resto, a gente dá um jeito, mas a questão da Bíblia é essencial. Talvez a igreja que você vá não tenha o louvor que você goste, mas esteja falando Bíblia, ótimo, do que você estar numa igreja que canta os louvores que você gosta, canta as músicas que você acha da hora, e palavra não tem nada. Porque a palavra que vai, primeiramente, te libertar é a verdade, então ela que vai te libertar. A verdade é que vai te dar sustância. E se você não tem isso na igreja, sério, na boa, não é uma igreja, é um clube social, entendeu? É um lugar que você vai para achar que você está, ai, porque minha fé está muito em dia, ai, porque minha espiritualidade, sabe? Uma estrelinha ali, ou um ticar da sua lista de coisas para fazer, mas com certeza não é o ideal. Porque o ideal é a gente ser confrontado sim pela palavra. A palavra, gente, é confronto puro. Vai certinho assim onde você precisa, viu? Isso aqui, ó. Às vezes tem pecados que nem mesmo você sabe. E o Espírito revela na palavra. Então, vai na igreja que está perto da palavra. Ai, porque eu não me sinto bem. Deixa eu te falar. Porque eu não me sinto confortável. Deixa eu te falar, querido, querida da minha vida. Eu não estou confortável há muitos anos. Eu não sei o que é conforto há muitos anos. Porque, cara, servir a Cristo é isso. É de desconforto em desconforto, porque sempre vai ter um desafio. Sempre. Porque sem desafio a gente não cresce, a gente não progride. Sem problemas, sem humilhações, sem perseguições. Que tipo de crente? Sério. Se você é um crente que você não sofre perseguição por causa da sua fé, você não está sendo cristão ainda no nível que você tem que estar. Porque o próprio Jesus falou. Ele fala em Mateus, no Sermão do Monte, bem-aventurados sois vós que são perseguidos por amor ao meu nome. Bem-aventurados felizes. Isso que é bizarro, porque apesar do desconforto, cara, eu sou muito feliz em Deus, sabe? Eu sou muito plena nele e convicta daquilo que ele é, de quem ele é e de quem eu sou nele. Só que assim, vem com o seu preço, porque a luz incomoda as trevas, tudo bom? E eu não digo as trevas que são as pessoas que não estão na igreja. Não é essas trevas que eu estou falando. Eu estou falando das pessoas que estão em trevas. E às vezes essas pessoas que estão em trevas estão dentro da igreja. Sim. Então incomoda. Mas sabe o que Jesus fala? Então, primeiro eles me odiaram antes de odiar vocês. Todos os dias a gente é encaminhado para o matadouro, como um cordeirinho. Assim como Cristo foi. Então, é uma honra, é um prazer ser perseguido por causa de Jesus, por causa da causa do nome dele, porque isso nos faz ser participantes da glória dele, sabe? Tipo assim, pô, eu colaborei pelo menos nisso aqui para que o nome dele fosse mais glorificado onde eu tô. Cara, glória a Deus. Então, não vai ser confortável. Na partilha de ontem, a minha amiga, né, que participa da partilha, ela falou uma coisa, ela falou assim, se eu não tenho uma liderança que está fazendo, eu vou ser essa pessoa. Se eu não encontro pessoas que estão fazendo, eu vou me tornar essa pessoa que faz. Se eu não estou vendo pessoas que estão servindo dessa forma, eu vou ser essa pessoa que vou servir. Mas você precisa estar muito certo da decisão que você toma. Antes eu tomar a decisão, há 2 anos, de sair de onde eu estava, eu acho que foi o lugar que eu estava começando a ficar mais confortável. E aí Deus me tirou de lá. A vida do crente, enfim, a vida do crente. Estava começando a me adequar e, tipo assim, estava começando a me sentir em casa e tranquila. E sabe quando você engata e o negócio fica mais tranquilo? Então, estava começando. Aí Deus mandou eu sair de lá. E eu pedi, como bem crentona que eu sou, sabe, às vezes, bem do Pentecoste, eu pedi várias confirmações para Deus, porque eu não tomo decisões com base naquilo que eu acho. Eu quero certeza. E o certeza, às vezes, é Deus, se você puder descer aqui na terra
eu agradeço. Mas, enfim. Aí eu pedi várias confirmações, o Senhor me deu várias coisas, até sonho, assim, super fortíssimo Ele me deu. E, realmente, eu obedeci e fui. E se cumpriu o que Ele havia falado, tipo, 2 anos antes daquilo, através de uma outra pessoa. Então, ótimo. E, tipo assim, conforto? Ah, gente, tiro, porrada e bomba. Todo santo dia um tiro, porrada e bomba. E esse tiro, porrada e bomba, eu não digo nem das pessoas, é eu com eu mesmo. Entendeu? É você com você mesmo, você com a sua cabeça falando assim, abandona isso, larga disso, sai daí, pra quê? E você falando, não, é por Cristo, a gente segue por causa dele, a gente permanece por obediência a ele. Então, para com essa história de que, porque eu não estou me sentindo bem na igreja. Será que você não está se sentindo bem na igreja? Por quê? Você está fazendo o que Deus falou para você fazer? A igreja é um lugar de gente pecadora, de gente falha, de gente que está tentando, que está buscando. E essas pessoas são suscetíveis ao erro. Às vezes, eu fico pensando, sabe, o tanto de pessoas, eu falo porque eu convivo muito com pessoas que estão, né, nessa transição, que foram feridas pela religião. Em vários evangelismos a gente encontra pessoas que já foram da igreja, já foram, tipo assim, referência dentro da igreja, com algum cargo de liderança, fizeram coisas em Deus incríveis e hoje estão fora dos caminhos do Senhor. E eu fico, mas cara, se na política você não coloca a sua expectativa em político porque você sabe que político é ser humano, infelizmente a política está muito ligada à corrupção e coisa errada, não que deveria ser dessa forma na expectativa com a igreja, mas deveria ser equilibrado sim, porque às vezes as pessoas falam, por causa das pessoas estarem atreladas às coisas que são sacras, às coisas que são santas, de fato elas deveriam ser santas, concordo. Porém não é isso que acontece, né? Não é isso assim que a gente vê. Infelizmente a gente vê muita coisa errada, sim, muitas pessoas mal intencionadas, como eu disse, mas sabe quem que está acima disso tudo? Deus, Cristo. E por Ele não interessa. Por Ele não interessa o preço, sabe? Seja o preço que for, cara, por Jesus a gente faz cada coisa, por amor a Ele. E esse amor a gente prova com a nossa fidelidade e nossa obediência. Se Jesus me manda para um lugar que claramente eu vou estar desconfortável, eu amo tanto a Cristo, confio tanto nele, que Ele sabe o que Ele está fazendo e que a vontade dEle para mim é boa, perfeita e agradável, e que pelo fato de eu me submeter à vontade dEle, algo de bom Ele vai fazer, então eu permaneço, eu fico. Igreja perfeita não vai ter. E se você está se achando, tipo assim, que não tem igreja para você, é porque você se acha muito bom e que você não precisa de igreja. Não, porque, não tem igreja para mim. É porque você precisa baixar a bolinha e reconhecer que, cara, você também é ruim, você também é podre, você também é comedor de arroz e feijão. A diferença é que as pessoas que estão dentro da igreja ali, teoricamente, estão buscando melhorar, sabe? Estão buscando ser mais como Jesus, em teoria, tá? Segue a Cristo. Tieme, eu não sei o que fazer. Eu também não sei o que você deve fazer, mas eu sei o que funciona. O que funciona é palavra de Deus e oração, relacionamento com Deus. Eu não sei que decisão tomar. Jesus, que decisão eu tomo? O que Jesus fez? Como Jesus agiria? O que tem talvez na palavra que possa me dar uma direção? Tieme, eu estou perdidona. Procure alguém de Deus, sabe? Alguém de Deus para te instruir. Mas não se apegue também a só o que a pessoa te disser. Vai na fonte. Eu falo para os meus alunos da escola dominical, eu falo para eles, cara, questione sim. Tenha, sabe, um senso crítico, vai direto na palavra, não aceita tudo, nem o que eu estou te ensinando como verdade. Vai fundo,
E se um dia vocês me verem falando alguma coisa que foge disso aqui, me confronta. Porque a gente tem que ir direto na verdade. Para que eu vou ficar perguntando de porta-voz em porta-voz o que Deus está falando se eu posso perguntar diretamente para Ele? Para que eu vou ficar na dúvida se é o meu entendimento ou se é Ele que está falando, se eu posso ir direto na palavra dEle, que Ele já deixou, e foi Ele que falou, foi Ele que, sabe, inspirou. Aí a gente quer ir em terceiro, sendo que a gente tem da fonte. Quero pegar uma água filtrada que não sei de onde vem, sendo que eu tenho a fonte. Entendeu? Então, gente, vida em comunhão é isso aí mesmo. Difícil. Tiro, porrada e bomba. Deus nos confrontando a todo momento, sabe? Em amor, dizendo, olha como seu amor precisa ser aperfeiçoado. Olha como o meu amor ensina muito do que está faltando em você. Olha como o pecado do outro revela 3 seu, sabe? É uma loucura. Então, é necessário a gente ter vida em comunhão. Porque é na mesa que a gente se alimenta pessoas. É na mesa que a gente é forjado. É na mesa que a gente é ferido e traído, sim. Porém, é na mesa que a gente é curado. É na mesa que a gente é curado. Que raiva. Que ódio. Porque, cara, se eu pudesse, entendeu? Se isso não fosse verdade, Deus é muito maravilhoso, vou fazer o quê? Vou teimar com Ele se Ele sabe de tudo? E é isso mesmo, gente, é na mesa. Entendeu? Difícil, né? Mas glória a Deus por isso. Amém, né? Fazer o quê, né, Jesus? Você poderia ser menos perfeito, só assim, 0,0001% menos perfeito, que daí me daria a desculpa, né? Poderia ter batido em alguém? Poderia. Que daí eu falaria, Jesus também bateu em alguém. Né? Mas não. Ele amou o Judas. Ai, Jesus, seu lindo. Que ódios. Enfim, gente. Pode crer de hoje, rapidex, sabe? Bem rapidinho mesmo. Quer dizer, nem tanto, né? Nem tão rapidinho. Mas era esse o recado que eu precisava trazer para vocês, porque é a realidade que eu tenho visto, tenho vivido e tenho conversado com muitos de vocês. E eu, enfim, fico feliz de compartilhar um pouquinho também do meu processo, né, em Deus. E é isso. Bom, a partilha dos Cria está rolando. A gente está indo para o 4º encontro de 7 encontros a igreja que eu gostaria de pertencer. Ainda dá tempo de você pegar, mas também a gente já está pensando nos próximos encontros. Então, fiquem atentos. Sigam @partilha dos Cria nas redes sociais. Tá bom? Um beijo no coração. Deus abençoe vocês.